vou mudar aqui pra tela do Enderlease e vocês vão ver... Ai meu Deus. Aí vocês vão ver, eita, tô muito grande. Deixa eu me ajustar aqui. Vocês vão perceber que eu avancei um... Eu disse na última live que eu ia procurar a última Stone Tablet. Tava faltando. E... Eu pegando a última tablet pra parar de jogar e... É isso. Eu ia largar o jogo e fazer o que falta aqui em live. Provavelmente é o que a gente precisa fazer e aí a gente vai pro último boss, provavelmente. Se vocês forem ver, eu meio que demorei pra achar aquilo. Porque eu tive que entrar em sala pra ver o que tava faltando, até que uma hora eu peguei. Mas eu tô com a última slate, a gente vai voltar lá pro começo do jogo, onde a gente... Vamos voltar lá pro começo do jogo, onde a gente começou o jogo e ver o que você pode ver aqui. Grande parte do mapa tá em laranja, porque eu andei em muitos lugares do mapa. Eu andei quase o mapa inteiro pra tentar procurar essa desgraça. Agora a gente vai lá pra cellar e vamos ver o que tem naquele negócio aquele ritual, não sei o que é. Ah, e outra. Cadê? Onde que eu posso fazer isso? Aqui nos Spirits, você vê que eu consegui um monte. Tenho bem mais do que eu tinha antes. Justamente porque eu entrava em sala, às vezes tinha um mini boss lá que eu tinha pra enfrentar. Mas eu coloquei o Umber Knight no máximo. Eu coloquei, se você for ver aqui no seletor ali na esquerda, ele tá no máximo. Eu consegui... Na verdade eu já tinha conseguido, né, na última live, mas a gente não tinha upado. Mas eu upei o Umber Knight pro último level. E o que isso possibilitou? Ele tem mais attack speed, ele ataca mais rápido, obviamente o dano aumenta. Só que agora eu tenho essa pirueta que ele dá, que é o quinto combo. Não vai mudar muito porque eu pessoalmente achei lento, achei que demora muito pra sair. E o meu estilo de jogo é bem mais fast paced, é bem mais rápido. Então eu não sei se eu vou usar tanto. Provavelmente quando ficar spamando ataque eu vou usar mais. Mas eu não sei até como que eu vou usar isso. Mas anyway, vamos voltar e ver o que nos aguarda neste final. A gente vai quebrar o pacto do Umber Knight, o pacto infinito que ele tem com a sacerdotisa da fonte. Que aí a gente vai, depois que a gente libertar, né, a sacerdotisa da fonte da agonia e etc. Provavelmente a gente vai atrás de outros lugares do mundo com o Umber Knight para ou viver uma vida normal ou resgatar quem falta, não sei. Assim, essa live aqui ela pode muito bem ter meia hora, como pode ter 5 horas, dependendo do quanto demorar, porque eu quero terminar essa porra hoje. Ah, e outra coisa que eu não falei também, talvez eu comece a fazer live no YouTube. Não sei, vou ver. Anyway, vamos lá. Restaurar a força do amuleto perdido. Talvez executar a magia. Talvez fazer performar, não sei como posso fazer performance certo. Talvez executar a magia antiga que vai... Unfetter? Como que eu posso traduzir Unfetter? O que é Unfetter? Deixa eu ver se eu... Deixa eu procurar no Google aqui. Translate...
Libertar. Será que executar a magia aqui vai libertar o poder protetivo da sacerdotisa branca dentro do seu amuleto? Eu vou decifrar a Stone Tablet que nós juntamos. Uma relic. Lamineta Egg Scurio, eu não sei nem como traduzir essa porra. Protege da dor da purificação. Um amuleto cuja forma e poder foram restaurados pela magia de Faden. Os antigos construíram ele um bom tempo atrás e nomearam ele de Aeg Scurio. O poder que ele contém diminui o sofrimento causado pelo Blight durante um ritual de purificação da sacerdotisa. Com qualquer sorte, isso vai aliviar o fardo que a purificação colocou em você. Ok. Stagnant Blight. Deixa eu ver aqui, Relics. É realmente uma Relic e ela custa 0. Protege da dor da purificação. Vamos procurar uma Respite e ver o que isso faz. Porque pode ser que ela deixe ela toda branca, a Lily no caso, toda branca de novo. Pura no caso, né? Porque ela tá, desde que a gente começou o jogo, foi purificando o Blight das coisas, dos espíritos e tal. Ela tem ficado mais e mais corrompida, né? Tanto que você vê que o cabelo dela fica preto, a perna dela tá meio folosada, sei lá. Aí vamos ver o que isso faz. Rest. Relics. Eu tenho um slot. Eu posso colocar o quê? Isso aqui vai. Não, ela não fica mais esbranquiçada, mas acho que vamos tentar ir lá, vamos pra área final do jogo, Blighted Hearts. Dependendo do quanto tempo a live tiver quando terminar o jogo, a gente pode investigar algumas coisinhas, mas eu não sei se vai, porque eu ainda não sei enfrentar esse boss. Mas vamos lá. Eu tô com um monte de relic também, eu consigo uma porrada de relic slot. Mas a maioria das coisas que eu coloquei aqui de equipe são coisas que a gente já tinha, ou é coisa que me dá ou movement speed ou coisa do tipo assim, por exemplo, o que tinha aqui de novo assim em relação ao que da outra live, por exemplo, acho que é esse Mortal Crest que eu peguei, eu coloquei que ele recupera um HP, é um Life Steal, basicamente um Life Leech, que ele me dá um HPzinho quando eu dou dano, mas é quase imperceptível. Pelo menos eu pelo menos não senti que ele recupera muito HP. Eu coloquei essa Holy Spring Water para aumentar a potência de cura, mas se eu não me engano eu já tinha colocado isso na live anterior. Nifilia's Ring a gente já tinha colocado, eu acho. Eu coloquei esse aqui, Spellbound Anklet, porque ele aumenta minha move speed e o meu dash, a velocidade do dash. Eu fiz isso mais para exploração. Esse aqui eu coloquei agora, aumenta a velocidade de movimento na água, esse Rune Witch's Book.
Isso aqui já tava antes, isso aqui já tava antes, e esses dois aqui custam zero. E o Fred Essing já tava antes, que é o Parry. Eu não mudei, ou seja, eu não mudei muito a minha build. Isso ajudou a aumentar level, mas não mudou tanta coisa assim. Vamos ver se muda alguma coisa. Finalmente. A sacerdotisa branca da fonte. Vir pra cá foi inútil. Fuja, saia desse lugar. É muito tarde para mim. Talvez agora acho que eu dou dano no boss, porque na última live eu tentei bater nele e não tava dando menos 7 de dano. Tô dando nada de dano ainda. Mas eu tenho que tomar cuidado com os bichos que ele invoca. Ai ai. Eu quero acreditar que é totalmente possível enfrentar esse boss assim que tá agora. É que ele fica jogando esses bichos aqui, esses bichos é um saco. Ai ai. Acho que eu coloquei alguma coisa que me dá defesa também. Pior que esses fireball que esses bichos tacam é muito forte. Alô, quero te bater. Ainda tem que sacar o padrão desse Black Lord. Nossa, não pegou o parry, que merda. Ah, não, agora eu tô notando o HP recuperando. Nossa, é bom pra cacete isso aqui. Ah, tô dando até que um dano considerável. Jogando contra que é o boss final. Agora eu não sei o que ele faz. Tá, ele continua invocando esses bichos chato pra cacete. Ele tá invocando dois. Ai, ai. Pera aí que eu preciso me curar. Tá, tem 3 no campo agora, eu acho. Meu Deus do céu, que bicho chato. Ai, ai. Pô, tem muita gente aqui, velho. Eu não tenho mais cura. Não. Eu tô pensando aqui agora. Deixa eu tentar um negócio antes da gente enfrentar o boss final. Vou até deixar salvo se for merda. Tava pensando em vir aqui na Land's Edge. Mas não faz sentido pra mim. Se muda alguma coisa, eu vim pra cá agora com o Egg Escuro. Que aqui é o final do jogo, mas tecnicamente eu teria que enfrentar o boss e aí. Não tem nada aqui. Ah, não tem isso aqui. Que agora isso alivia, então essa purificação não vai ser tão fodida assim, eu acho. Não vai ser tão fodida, ela desmaia. Vai been watching all along. Isso aqui acho que é a mesma coisa que tava antes, não é? Você tentou ajudar, assim como todo mundo. Mas esse fardo não é apenas seu pra se aguentar. Esse mundo corroído
Meu feitio. É de meu feitio, eu que fiz, né? Eu que trouxe isso pra mim. Não é trágico que apenas o único propósito de nascer é pra carregar os pecados daqueles que vieram antes? Sinceramente, eu desejo que você nasça muito longe no futuro, em um mundo purificado, livre da corrosão. Então, por favor, eu te imploro, decide, acho que é mais ou menos isso. Vai e viva do seu próprio. Do jeito que você quiser, do jeito que você bem entender. Acho que o pacto ainda não quebrou, então vai dar o mesmo final. Se lá está sendo purificado, você consegue ir. Agora ela está totalmente purificada. Mas eu não sei se isso é a mesma coisa que estava antes. A sacerdotisa branca da fonte não está apenas te purificando ali, ela está tentando purificar toda a corrosão que permeia todos o fim das terras. Seu espírito se foi, mas com certeza seu corpo deve ficar. É a mesma coisa. Ele não pode continuar a partir desse ponto. Deixa o resto comigo, a gente fala que não quer e ele não vai conseguir ir pra frente. Acho que é a mesma coisa. Não muda muito. É o final lá. Final A. Melhor de falar que é o final A. Fala que é o. Dá um bota negrito. Anyway, vamos enfrentar o final boss. Então é na marra mesmo. Não tem muito o que fazer. Vai ser enfrentar aquele boss lá daquele jeito. O que eu posso fazer é colocar aquele relic que aumenta minha cura, né? Mas eu não sei se vai mudar muita coisa. Relics. Qual que é a relic que aumenta minha cura? Eu posso esquivar um monte de coisa e colocar essas duas. Eu consigo 2 curas a mais. E é foda. Porque isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui não precisa. Black Experience Acquired. Isso aqui não precisa. Isso aqui acho que é legal. Isso aqui não precisa mais. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui eu também acho que não preciso, mas vou deixar só porque sim. Vamos tentar não colocar esse aqui. Potência de Healing Prayer, Hasten. Diminui o dano, aumenta o dano dado. Acho que dá pra colocar. Vou colocar esse. Só tenho slot pra. Só tenho um slot sobrando. E aí. E agora water. Na verdade da Inventory Bar 1. Acho que entre esse e esse eu vou pegar esse. Pra conseguir um espaço com 2. E aumentar meu HP máximo. 4 healings, acho que dá pra ir. Vamos ficar aqui por um bom tempo. Aqui acho que vou ter que usar Spirit, não vai ser muito chato. Ai. Eu preciso pelo menos aprender a dar parry nos ataques físicos do Lord. Ele controla muito bem quando que eu vou dar o parry, quando que eu... Não fazer isso, não dar body block. Também ajuda muito. Ai. Au. Ai, sai. Agora vai ficar lançando um monte, né, velho? Ai, caralho.
pelo menos isso aqui me dá iframe, aí fica mais fácil. Au, se eu conseguir dar perna. Posso fazer o esquema de beitar os ataques. Ai, ai. Ai, ai. Puta merda, tem... Ai, tem Sonic Boom ali. Tem um Wave. Tem um Shockwave ali que possa, não tinha visto. Vamos ficar aqui um bom tempo. Ai, ai. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito nessa live. Puta que pariu. Quase que eu erro o special. Tá, acho que eu tô começando a pegar uma... Quanta gente, velho. Nossa, tá acertando uns perto que eu não sei como. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Nossa, achei que ele ia dar uma pancada agora no chão. Ia ficar desviando esses cabeça aqui. Tá, ele me força no chão com isso aqui. Pô, isso aqui é uma briga pra ficar no ar e você não me dá plataforma. Tem que ficar, tô abusando desse... Ai, ai, quase. Tô abusando desse... especial aqui, desse burst. Ai, ai. Acho que eu não preciso dar double jump necessariamente. Ah, até que não tá difícil. Tá, esquece. Ai, ai. Se for só isso, foi até que suave, na verdade. Tudo bem que sem a quarta cura eu não ia conseguir, mas... purificar. Pare. Não venha mais. Não se aproxime. Você também será consumido pela minha corrosão. Mas eu tenho um egg escuro, não tenho? Ela tá meio cagada já. É todas as outras... Vocês são todas as outras sacerdotisas, né? Second phase. Oh, no! Eu sabia que tava fácil de... Tava simples demais pra ser verdade. Eu vou ter que fazer a fase 1, certeza. Mas a música da luta aqui tá boa. Eu só tenho que sobreviver à primeira fase com o máximo de cura possível. É que eu sou horrível com boss que fica jogando um minionzinho. Vocês viram quando tá enfrentando um outro boss lá.
Vai, fase 1. Vamos lá. Nossa, tô errando uns parry idiota. Ai, ai. Tô errando os parries, eu tô sendo muito greedy. Não era pra ter tomado esse dano idiota. Ai, ai. Tá, acho que agora esse aqui não vai rolar nem fudendo. É, esse aqui não ia dar nem ferrando. Isso aqui vai ser muito difícil. Eles não. Ai, segunda. Me jogar aqui desde a primeira fase vai ser foda pra enfrentar a segunda. Acho que o esquema, o bom é ficar aqui bem nessa meiuca. Não pula tão alto. Sempre que possível usar o especial quando eles forem atirar, quando os bolinhos for atirar. Se eu ficar muito alto eu acabo tomando body damage. Acho que também é legal você ficar seguindo a direção oposta que esse bicho vai. Ah, ele ia ter pego ele também. Ai, não saiu. Cura. Vai cair o shield. Ótimo. Agora eu vou começar a atacar uns 3 bichos de uma vez, não vai? É. Ai, ai. Ah, quanta coisa pra traquear, velho. E eu tô usando controle de Xbox, controle de Xbox demora pra usar o trigger.
Tá, isso aí ele nunca fez. Ah, eu não vi ele tava tirando. Eu vim com uma cura, isso não vai dar bom. Vamos ver. Cacete, como que eu vou desviar disso? Ai, 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 ai. Nossa senhora, tá tudo acontecendo aqui. Eu nem sabia que dava pra dar parry nisso, mas tudo bem. Ah, tá difícil, mano. É muito difícil eu gerenciar tudo isso. Top. Ah, não vejo atirando. Beleza, pegou.
pouca coisa não, velho. Ai, não é pouca coisa não. Ele nem recupera sua vida pra segunda fase. Ele é bem... pra quem gosta de jogo difícil mesmo. Ai, ai, pegou. Mano, tem uma curva que essa porra faz que é muito chato. Acho que esse quinto ataque é o que tá me fudendo. Ai, meu Deus do céu. Au. Ai, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ai, hydration time. Isso aqui é muito difícil de desviar, velho. Nossa, esse aqui eu errei feio. Ai, ai. Eu não sei o que eu fiz, mas deu certo. Vou jogar com bastante paciência.
Ai, ai, eu não vi ele atirando. Nossa, eu não sei o que foi isso. Ai, ai. Pro Hollow Knight de novo. Medo do cacete. Ele tá com alguma coisa na manga. Ele, ela, não sei. É Lorde, então é ele. Caralho, que susto. É isso? Por favor, fala que é. Acho que é. Não é muito difícil. Mas não é simples também não. Foi como se fosse um sono eterno. Não tenho certeza se eu tava vivo ou morta. Os dias eram repletos de nada além de dor. Quando eu despertei, eu deitava em um pedestal preto, negro. Eu senti um quente toque me agraciar. A pequena sacerdotisa branca estava segurando minhas mãos. As sacerdotisas, né? As mesmas sacerdotisas que foram feitas para tomar minha corrosão. Por perto eu podia. Brevemente falar uma coisa não vi. O rito de transferência de corrosão estava prestes a começar. As sacerdotisas, sabendo de nada do seu destino, se aconchegaram a mim. Aquelas crianças seriam sacrificadas para me manter viva. Para que serviria tudo isso? O tempo que eu passei com elas era o que realmente me salvava. Se eu desejava passar para frente um legado para essas crianças, que seja um de esperança, não sofrimento. Mas como? Como que isso está acontecendo? Como que uma sacerdotisa branca sozinha pode ter tanto poder? Não, esse amuleto. Você montou ele de novo, todos os fragmentos, todas as sombras de nossa história, o sofrimento desconhecido. Você vai aguentar ele todo a partir de agora. Ah, entendo. Você veio todo esse. Você andou até aqui. Você veio até aqui com todo mundo. Obrigada por nos libertar. Por me libertar. Você cumpriu o que eu não pude. Você nunca foi apenas um clone meu. Você é sua própria pessoa, Lily. Você cresceu muito. É hora de eu ir. Eu estarei observando você. Nós sempre estaremos juntas.
Então esse é o final onde o Blight, tipo, até onde eu entendi, eu posso estar entendendo errado, mas até onde eu entendi, eu tava escutando a música, foi mal. Até onde eu entendi, nesse final, não é que o Blight foi embora. Tipo, acabou, sabe? Não existe mais Blight. Mas sim que todo o Blight que tava espalhado por aí, principalmente o que estava contido na sacerdotisa branca da fonte, foi passado pra Lily. E a Lily, ela meio que tem um poder diferente de todas as outras sacerdotisas brancas que passaram, que a gente encontrou aí no meio do jogo. Ela, diferente da sacerdotisa branca da fonte, todas as sacerdotisas que a gente encontrou por aí que aumentou a nossa cura, ela tem poder para conseguir conter. Então o Blight não se espalha mais porque ela tem o poder de conter ele. Pelo que eu entendi é isso. É uma vibe. Yamato Kasai, um ótimo trabalho. A composição do jogo é linda. Eu imagino que agora. Acho que são 3 finais, então. Esse que eu peguei acho que deve ser algum final C, eu suponho. E o final B acho que seria. Você pegar. Você enfrentar o Blighted Lord sem o Excúrio. Daí nesse caso acho que você absorve todo o poder. Só que você. Só que nessa. E o ciclo continua basicamente. Você consegue salvar. Você meio que tenta salvar a sacerdotisa da fonte, só que você não consegue suprir todo o poder. Aí não dá certo. Acredito que seja isso. Aí esse final que eu peguei. Acho que se você enfrentar o Blight Lord sem estar com o Egg Escuro equipado, acho que já é o suficiente. Já que é uma relic que você pode equipar ou não. Aí acho que esse que eu peguei deve ser o final C, que aí é o True Ending da parada. Está feito. Finalmente. Um enterro apropriado. Gigi, não se preocupe, você não está sozinha. A coisa, eu não vi, tá muito rápido. Eu nunca vou sair do seu lado. Acho que é o Umbral Knight falando isso. É, Ender Lilies. Em meio final C. Entre um mundo colapsado, as palavras delas ecoavam. Obrigado por achar o seu caminho comigo. Mudou o background. Vamos tentar, Blade Lord? Tentar pegar. Vamos tentar o Engine B? Tentar o Engine B sem a. Agora você consegue acessar o modo Blightborn. Habilite esses modos de desafio opcional para aumentar, para melhorar sua experiência de jogo. Você consegue acessar as memórias malignas. Prepare para batalhas back-to-back contra cada chefe previamente purificado cujas memórias você viu. Boss Rush, basicamente.
Interessante. Aqui, por falando aqui, Malignant é o Pulse Rush. Epílogo, Créditos 2, Freddy's Collection, Blighted Ward, Blightborn Modes, Level Cap, Blighted Spirit Level Cap. Caraca! Hits de inimigo causam morte instantânea. Hitless, caraca! Desabilitar a cura. Multiplicador de dano por contato, multiplicador de dano de ataque inimigo, multiplicador de HP máximo inimigo, cacete. Vamos desequipar agora aqui, Arg escuro, tem que desequipar por aqui. E vamos... O que é isso aqui? Lost Harlon. O que é Lost Harlon? Habilita a Recollection. Allows the recollection of one's blighted form. Permite a gente uma relembrança da forma pura de um. Um ornamento de cabelo feito de uma flor pálida, recebido da sacerdotisa branca da fonte. Depois que a corrosão imobilizou ela, a sacerdotisa da fonte presenteou esses ornamentos feitos à mão como bênçãos para as outras sacerdotisas no seu lugar. O que isso quer dizer? Espera aí. Vamos tentar. Sem a Egg escura equipada. Vou pegar o final B. Nossa senhora. Errei tudo. Eu derrotei ele uma vez, mas isso não quer dizer que eu sou pró contra ele. Eu ainda tenho que me concentrar. Vem pra cá, ó. Puta, peguei os três cagados do cacete. Ai, ai. Tô pegando as manhas, eu acredito.
Nossa, não sei como acertei esse parry. Tá, vamos lá, segunda fase. Journey's End. Que ativamente é esse, cara? Ah, aqui é o final B. Come no further, to be consumed by my blight. É aqui eu perco, eu não consigo consumir tudo. Realmente. Que nem Hollow Knight mesmo. Com certeza você viu muitas flores na sua jornada pra cá. A horrível chuva da morte, escurecendo os céus dos finais das terras. Prosperando na chuva, elas desabrocham meu corpo corrompido. A raiz da Scourge. Eu posso sentir a corrosão surgindo através da minha forma. Se apenas eu tivesse controle sobre sua dissipação, seu espalhamento, então eu poderia parar ela na sua fonte. Talvez um dia irá chegar quando eu possa aguentar, segurar, né, a corrosão sem deixar ela vazar. Não que isso importe mais. Eu desejo que o mundo não precisasse que você aguentasse o fardo da corrosão. Você é o único clone meu sobrando. E mesmo sabendo o que você faz agora, você deseja permanecer com a sacerdotisa da fonte? Você vai aguentar o Blight juntas? Não. Esse sofrimento é meu pra sofrer e é meu apenas. Oh não. Por favor, não deixe ser o seu destino. Por favor. É um final bem mais, assim, trágico, porque a gente acaba cumprindo, a Lily acaba cumprindo o dever dela, né, mas o dever dela, entre aspas, ela que queria procurar a sacerdotisa da fonte e ficar com ela como se fosse mãe, né, é como se fosse a mãe dela. Só que ela, a própria sacerdotisa da fonte não queria, mas ela acabou indo de qualquer jeito. O Umbral Knight, ele só ficou meio tipo, né, o que eu vou fazer? What can I do? Daí, que ela realmente não aguentou. Aí vai ela e a sacerdotisa da fonte tentar segurar isso sozinhas, só que elas não conseguem. A sacerdotisa da fonte já não consegue mais. E a própria Lily já se fudeu pra caralho até chegar aqui. Então, aí já o final a gente nem procura a sacerdotisa da fonte, a gente só vai embora. A gente meio que ignora tudo. E o final C a gente consegue salvar. A gente meio que consegue tirar a sacerdotisa da fonte da agonia, né, dela, ficar segurando isso. E limpa meio que. E se consegue conter o Blight com a gente. E não deixar ele mais sem vazar. E deixar ele contaminar o mundo, assim. Ele fica mais com a gente. Tanto que no final mostra que ela provavelmente fica com o Umbral Knight o resto da vida. Como forma de proteção e tal. Já que era a função do Umbral Knight proteger a sacerdotisa. E ela fica com o Blighted até o final dos tempos, né? Isso se o Blighted não acabou. Que eu acho que não é o caso. Tanto porque ela tava com o cabelo todo cagado, né? Com o cabelo todo corrompido.
Anyway, não, são finais bons, são finais legais. Claro que o final C é meio que o true ending da parada. É meio que o good ending. O B eu acho que é o bad ending. O A acho que é o intermédio. Porque o A eu acho que é uma coisa do tipo, é um bad ending, só que você meio que por razões de você não ter encontrado a sacerdotisa. O B você encontrou, mas não consegue fazer nada. E o C é quando você consegue. É o good ending, aí isso eu achei maneiro. São finais ok. Uma hora. Uma hora pra fazer os outros dois finais. Decente. Nada mal, nada mal. Eu vou. Eu não sei quanto tempo de live eu vou fazer aqui, mas eu vou conversar um pouquinho sobre o jogo enquanto eu exploro. Eu vou ficar explorando as salas que faltam, ver aí umas coisas no jogo em si mesmo, ficar upando, essas porra. Enquanto eu falo sobre o jogo. Por isso que eu não falei nada até agora, além dos finais, porque eu quero guardar pra poder ficar explorando e ficar conversando aqui. Ela suspira do abismo. Juntas como uma, nós nunca nos separamos. Nos separaremos. É ao final que as duas se juntam, né? Pra conter o Blight. Vamos lá. Tem o New Game Plus. Eu nunca vi graça em New Game Plus, mas tudo bem. Eita, abriu Blighted Phantom. Relic. Blighted Phantom. Calls for the visit. Chama o semblante da sacerdotisa branca corrompida. Um fantasma da corrosão. Um fantasma da corrosão desde então purificado ou corrosão ainda para ser manchado pela. Ainda para manchar a sacerdotisa branca. Curioso que a corrosão ainda apareça. No clear as the blight should appear so eerily reminiscent of the. Tá, é tipo uma sobra assim. Deixa eu ver o que elas fazem. E eu vou trocar as minhas relics também. E aqui é crédito 1. Tá certo. Relics, o que essas relics fazem que eu vou trocar também? Potence eu quero. O que essas duas fazem? São duas. Recollection. É uma ou outra. Vamos ficar com essa aqui por enquanto só pra ver. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Movement Dash Speed, eu tenho mais 3. Espicage, Spirit Uses, Cooldown. Mono HP. Tá, vamos ver o que. Nossa, dá pra ver que ela tá bem mais ferrada. Anyway, vamos fazer assim. O que a gente tem por aqui? Deixa eu ver se é. É que eu não faço ideia do que essas duas relics fazem. Eu vou ficar com a branca primeiro. Porque essa daqui. Deixa eu ver. Calls for the visage of the blighted white priestess. Esse aqui é o que tá fazendo a gente ficar desse jeito, credo. Sai daqui. Se eu botar isso aqui, aí ela fica toda purificada, tá? É visual. Vamos deixar assim. Anyway, vamos lá. Eu vou só ficar procurando assim as coisas que faltam. Aqui eu já não tenho. Falta uma coisa. Puta, né? Falta o terceiro arquivo do Faden. O terceiro arquivo do Faden é lá na. Puta que pariu. Tá. Aqui fala que tem coisa, mas eu não sei aonde. Deixa eu fazer uns enhances aqui, aproveitar que eu tô aqui. Fazer os enhances que faltam. Que agora já foi, né? Eu já tô com o jogo completo. Vamos aumentar de preferência os que eu uso.
Maximizar tudo, mulher. Eu não uso esses daqui mesmo. Pronto, já usei tudo que eu podia aqui. Tá. Tá, tem esse pedaço aqui pra explorar. Tem mais 4, tem 2 salas no topo. Uma aqui, tá. Tô quase o mapa inteiro completo. Só pra finalizar. Bom, vamos lá. Vamos pra minha post discussion aqui, minha reviewzinha do jogo. Se vocês tiverem questões aí pra perguntar pra mim sobre o que eu achei do jogo, fique à vontade pra mandar. Mas vamos lá. O que eu achei do jogo em geral? Primeiro ponto. O que eu achei do jogo num geral? Bom, eu não vou falar que é um dos melhores jogos que eu já joguei, porque não é. Tanto que eu falei mesmo assim, agora no final, sobre Hollow Knight. Pra mim, Hollow Knight ainda é melhor. É um dos melhores Metroidvanias barra platformers que eu joguei assim na minha vida. Então, eu realmente acho difícil assim arranjar alguma coisa que vai superar, pessoalmente falando. Mas o jogo não perde o seu mérito. Ele tem muitas coisas boas. Ele não. Tipo, se eu fosse dizer assim, né? Ele meio que não erra muito. Tipo, ele não. Ele não é inovador ou é muito diferente ou tipo, é excelente em muitos aspectos. Não. Ele não promete nada muito extraordinário, podemos dizer assim. Ele não é uma coisa tipo. O foco da gameplay, o meu selling point é isso. Eu não acho que tem. Eu não senti pelo menos isso. Tudo que ele colocou aqui são coisas bem simples, assim. Mecânica de spirits é bem simples, são poderes, são power-ups. Aí. Achei isso aqui. Que mais? Spirits são power-ups. Aí você pode ter mecânica de enhancement. Aí você tem aquela coisa meio Mega Man, de você pegar de enfrentar um chefe, você pega o poder do chefe, que você vê em Metroidvania pra caralho. Então, tipo, ele não faz uma coisa assim, tipo, por exemplo, Hollow Knight eu consigo dizer com muita, assim, com muita confiança de que é um jogo diferenciado. Mas Enter Lilies eu acho que o que ele difere mais pra mim, acho que a parte que ele faz melhor assim, que ele tem que ele fez de uma forma muito boa, é o storytelling. O storytelling dele pra mim é maravilhoso. É um jeito inovador de storytelling? Obviamente não. Porque se for analisar, não é nada muito diferente do que, por exemplo, Dark Souls faz. Ou, ou até o próprio Hollow Knight mesmo. Dark Souls faz isso pra caralho. Que é o que? O storytelling através de todas as outras ferramentas que não é uma narrativa direta. É você contar a história do jogo, assim. Fazer um world building que não é feita como um conto de fadas, sabe? Uma história padrão de era uma vez uma princesa que estava presa num castelo. Não. Ele não vai te dando linearmente o decorrer da história. Tudo que ele conta, você tem que descobrir por conta própria. Você que tem que fazer ligações, você que tem que juntar os pontos, sabe? Não é uma coisa de mão beijada, podemos dizer assim.
Não sei dizer se mão beijada é o melhor termo, porque falando assim dá uma impressão de que eu tô falando mal das histórias padrões, desse jeito de contar a história padrão, sendo que não, só é um jeito diferente de você contar uma história. Mas mas é um jeito que assim é difícil, sabe? É complicado você contar uma história dessa forma. Você que principalmente em formas de mídia mais interativas, que é um videogame, por exemplo, é muito difícil, porque você tem que pensar muito em o que você está querendo contar, como você vai contar, que informações são importantes pro jogador, pra sua audiência saber, para poder entender a história principal que você quer contar, o que é importante para e o que você pode deixar de fora, pode ser algum opcional, é bem complicado. Então aqui no caso de Ender Lilies, por exemplo, eles tem muito dessa coisa do, por exemplo, contar o Blight como se fosse uma, acho que tem uma coisa aqui, contar que por exemplo, esse sistema de findings aqui, por exemplo, são cartas, documentos. Isso tudo aqui você tem que, para fazer direito, né? Você tem que saber como colocar, como escrever cada personagem, toda a situação. E não é fácil, principalmente porque esse tipo de informação, principalmente saber o que você tem que saber. Então, informações que a gente tinha que saber aqui, por exemplo, desses findings aqui, por exemplo, o que você tinha que saber para, por exemplo, pegar o final, o True Ending, por exemplo. Você precisa desse Restoring a Egg Escuro, você precisa desse Memo, talvez. Esse Deathless Pact você precisa saber. Writing on the Wall, os diários, esse Faren's Archive. Mas nesse ponto aqui você já está indo pro final, pro Good Ending. Pra você pegar o final normal e entender o que está acontecendo, você tem que ficar explorando, sabe? E exploração não é uma coisa simples. Não é uma coisa do tipo que você pode literalmente chegar. Não é uma coisa que não é uma coisa que todo mundo faz em jogos. Exploração é uma coisa que muita gente faz, mas só que não é todo mundo. Tem gente que prefere jogar um certo jogo de uma forma muito mais direta, que aí quer começar e vai batendo, enfrentando o boss até o final. Terminou o jogo, acabou, sabe? Então não é simples você escrever uma história desse tipo. Então, jogos como Hollow Knight, Dark Souls que fazem isso é muito bom. E Ender Lilies parece que, pelo menos eu senti que é um jogo que aprendeu a fazer isso, sabe? Ele sabe como contar esse tipo de história, como como fazer um world building por meio, sem que alguém esteja diretamente te contando, no caso. Por exemplo, em Ender Lilies ia ser muito fácil, ia ser bem simples contar a história diretamente pra Lily o que tá acontecendo. É só fazer o Umbral Knight contar tudo. Mas não, o Umbral Knight não sabe de nada. Então a Lily tem que descobrir por conta própria o que tá acontecendo. Até porque acho que o próprio Umbral Knight não sabe. Ele só sabia da função dele, proteger a sacerdotisa. Aí depois deu merda e não achou mais. Só que, assim, eles decidiram ir pra esse approach de deixa o jogador descobrir a história. O melhor jeito de você contar é uma história. O melhor jeito de você entender uma história é se o seu espectador tá interessado, sabe? Então, vai, sabe? Então, só deles terem resolvido contar a história já me interessou muito. E eu acho que ele conseguiu fazer bem, porque eu sou idiota. Eu não sou referência pra falar se eu gostei de exploração, a exploração é boa, porque eu exploro tudo, independente da qualidade, na maioria das vezes. Então, ler essas coisas e juntar os pontos é uma coisa que eu amo fazer, independente da situação. Mas eu consigo muito ver bem alguém que não gosta muito de exploração ficar meio que sem paciência.
e acabar largando e não entender a história no final. Mas isso é a opção de cada uma pessoa. E ele fez isso também porque cada documento que você pega, cada livro que você lê, cada memorando, cada documento que você lê, parecem realmente documentos, livros, anotações. Você consegue ver como que o personagem estava meio que se sentindo lá na hora. Isso é uma coisa que eu acho bem assim. Não é uma coisa muito simples. Para quem não. Para um mau escritor ou um escritor iniciante, isso não é simples. É muito. Na verdade, é bem fácil você não fazer isso, você fazer o contrário, inclusive. Em vez de você fazer um personagem sólido, um personagem com. Que seja bem vivo, sabe? Que você consiga ver, puta, esse personagem aqui é diferente desse personagem tal. Ou ele é um personagem que ele ficou desse jeito por causa das circunstâncias tal, que você encontra no jogo e não em outras mídias, por exemplo, sei lá. É tipo, não faz você pensar assim, nossa, esse personagem é que nem personagem tal e não tem nada a ver com essa mídia. Você não tá referindo. A sua referência de personagem para aquele lá não é não é de Ender Lilies, é de um outro jogo. E acabar sendo muito igual é bem ruim. Quer dizer que você não escreveu o personagem bem o suficiente para ele se tornar vivo. Eu não vou falar como que faz isso, porque eu não sou escritora, né? Mas eu sei dizer, por exemplo, eu referenciei muito Hollow Knight aqui. O Blighted como. Caralho, eu esqueci a porra do nome. Infection no Hollow Knight. Aí tem a Lilia é o Knight, o Umbral Knight é tipo a Hornet, quase. A Sacerdotisa da Fonte é meio que é o Pale King, basicamente. Acho que não, acho que ela é mais outra. Ela é mais a White Lady, eu acho. Enquanto o. Obrigado. Enquanto acho que quem é mais o Pale King, acho que é o Faden, assim. Mas são relações que você faz porque assim, não é uma relação que fala assim, ah, copiou. Pode ter bastante referência, mas eu não acho que seja cópia, assim. Não é original aqui no Ender Lilies esse conceito, não é originalzão também. Mas eu não vou falar também que é a parada mais copiada do mundo. Que afinal, tem muita coisa aqui que. Tem muita coisa aqui que acho que dá pra dizer, que você consegue ver que eles pensaram legal, assim. Mas acho que mas tirando isso, assim, eu não tenho muitos pontos, assim. Não me queimem, assim, sabe? Mas não sei se é um hot take, mas pelo menos pra mim é muito que. Como posso dizer? É meio que tudo que ele fez aqui é muito média, assim. Tá tudo dentro de uma certa média e tal. Tipo, não é ruim. Mas também não é nada surpreendente. Acho que é isso que eu quero dizer. Não é nada assim. Puta. Tipo, nossa, que bagulho foda, que história foda. Não é isso. A história de Ender mesmo é muito simples. Por exemplo, Hollow Knight é uma história que é bem nesse estilo também. Só que o que eu acho que Ender fez muito bem é o que o Hollow Knight também fez, que é um world building decente. Quando você faz eu sou muito do tipo que eu concordo muito com a ideia de que você pode ter uma história ruim,
Mas se o seu mundo fantasioso, se o seu world building for bom, você consegue fazer uma coisa boa. Por mais que o seu roteiro, por exemplo, por mais que o seu roteiro não seja bom, você consegue fazer um bagulho decente com com um mundo convincente. Acho que um exemplo assim, que em mangá e anime, nesse mundo de mangá e anime, por exemplo, que eu consigo dar um exemplo disso pra mim é Meshle. Que, pra quem não. Eu não sei o nome inteiro, mas é um mangá chamado Meshle, vai ter uma adaptação em abril, vai ter no futuro desta live, né? Caso você esteja vendo o VOD. No futuro, na próxima season, vai ter uma adaptação de Meshle pra anime. E eu li o mangá, eu tô lendo o mangá. E a história é muito zoada. Mas é um mangá de comédia, sim, mas só que a história é muito besta. A história é um One Punch Man, a história é um One Punch Man. Mas por que eu me convenci, assim? Por que eu gostei de Mesh, assim, além da comédia? O que me convenceu no universo de Mesh? O que me convenceu pra continuar lendo dessa história besta e tal? O mundo. Que eu e minha irmã a gente brinca muito falando que Mesh ele é basicamente Harry Potter, só que melhor. E a gente brinca disso porque a gente realmente acha que a gente não tá errado. Mas por que eu acho que é melhor que Harry Potter, por exemplo? Porque ele é muito mais consistente. E eu pelo menos pra mim, qualquer história precisa de um mundo consistente pra ser no mínimo bom, assim, interessante, decente. Meus maiores exemplos disso acho que é Made in Abyss. Made in Abyss é um ótimo exemplo de você ter uma história besta, de certa forma, mas você ter um mundo convincente, um mundo vivo. E eu acho que Ender Lilies ele faz meio isso, assim. Porque pelos documentos que você vê, por serem memorandos, documentos, cartas, não é algo que foi contado por você, por uma pessoa que tá com você sempre, assim. Que nem o Umber Knight aqui. Aí ele falando, existia uma pessoa que fazia isso, isso, acabou, sabe? E você nem sabe dizer se é verdade ou não. Mas aqui tem a carta dela falando, você vê que a carta é bem ela mesma que escreveu, porque tem todos os sentimentos mais internos dela, mais pessoais. Isso torna tudo muito mais vivo pra mim, pelo menos. Então, então fica mais interessante pra você procurar quem que era essa pessoa, o que ela fez, onde que ela estava envolvida, sabe? E eu acho que Ender Lilies faz isso muito bem. Mas, pessoalmente falando, eu acho que é só isso. De resto, o jogo ele é bem standard, ele não é nada assim maravilhoso, é um ponto fora da curva. Não é que nem, por exemplo, pra mim foi Hollow Knight, ou pra muita gente foi Celeste, que eu sei, ou pra muita gente foi, por exemplo, Breath of the Wild. Principalmente os mais novos, Breath of the Wild foi um puta de um game. Foi um ponto fora da curva, assim, aquele jogo que você sabe que dentre eles, que saiu da época deles, eles se destacaram. Porque fizeram uma coisa extremamente bem. Ou fez tudo extremamente bem, ou fez uma coisa com muita maestria. Ender Lilies eu não acho que ele entra nesse quesito. Ele fez tudo muito bem, mas nada além de bem. Por exemplo, gameplay eu acho que poderia ter sido mais dinâmica, ou pelo menos assim, como posso dizer,
Não sei se é dinâmica a palavra, porque se for, quando eu falo dinâmica não é ficar mais rápida, que nem Hollow Knight. Como se fosse Hollow Knight, Castlevania Symphony of the Night, que mais? Ah, não deixar tipo fast pace, não deixar como se fosse um Hollow Knight, como se fosse Celeste, o Castlevania Symphony of the Night. Não tô falando isso. Porque muitas vezes fluidez às vezes até atrapalha, dependendo do gameplay. Fazer uma gameplay fast pace de boa é difícil. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, Ender Lilies ele é meio parado. Tipo, cada golpe que você dá, você para no ar. E eu acho que o pior, assim, pelo menos pra mim, é quando você ataca, você tem um lag gigante pra. Não gigante, mas um lag de. Um intervalo. É... Eu esqueci a palavra. Um intervalo grande o suficiente para você acabar notando que a fluidez não é tão fluido assim. Então, tanto que muitas vezes você vê que muitos dos danos que eu tomei era porque eu tava no meio de um recoil, eu tava dando no meio de um cooldown, sabe? Eu tô com bagulho de XP aqui? Eu tô. Então acho que isso poderia ter sido um pouquinho melhor, mas honestamente já tá ótimo. Eu até acho que em certos momentos isso foi até bom, porque foi entre muitas aspas. Ai, eu tô me ajeitando na cadeira aqui, foi mal. Mas porque entre muitas aspas, eu acho que em certos bosses isso foi um nerf pra mim. Foi um jeito de eu nerfar. Foi um jeito que o jogo usou pra me nerfar em certos bosses. Porque eu legitimamente acho que se eu tivesse uma fluidez que fosse, por exemplo, igual Hollow Knight ou Symphony of the Night, eu muito provavelmente ia ter um monte de boss que eu ia matar de primeira. Por exemplo, aquele boss do. Aquele gigante lá que eu fiquei mocota na última live. Eu provavelmente ia. Se eu tivesse a fluidez de Hollow Knight, a gameplay de Hollow Knight contra ele, eu muito provavelmente ia matar ele no máximo segunda tentativa. Eu não ia ficar tanto tempo nele. Por quê? Justamente porque porque a gameplay ia ser mais, porque eu ia ter mais movimentação. Agora aqui já não é muito isso. Aqui você tem que saber, aqui é um jogo esse jogo é bem mais chill, se eu fosse dizer em uma palavra. É um jogo muito mais calmo, um jogo muito mais assim, toma o seu tempo. Ele nem instiga, ele nem te motiva, foda-se, eu não sei mais português. Ele nem te motiva muito a sair, por exemplo, andando, correndo pra lá e pra cá em 20 minutos, porque senão vai dar, porque você tem que chegar em tal lugar a não sei quanto tempo, ou te induz a querer apertar vários comandos ao mesmo tempo, porque a gameplay é rápida. Não, o jogo ele te motiva, ele fala, toma o seu tempo, vai, sabe? Ele não tem motivos, ele não tem nada que te fale, vai rápido. Aperta esse botão, agora aperta esse, agora aperta aquele, agora aperta aquele. Não. Aqui é basicamente você manobrar os seus movimentos. Não tem nada muito assim. Que não é Symphony of the Night que você começa a jogar, você dá o seu primeiro death e você já pensa, puta, eu quero fazer isso aqui o mais rápido possível. Ou porque é gostoso você se mexer rápido no jogo. Não, aqui eu até acho que tem vários momentos que ele me quase me forçou, de certa forma, a ir devagar. O que é bom, porque aí você consegue fazer tudo com mais calma.
Mas anyway, isso foi eu falando da gameplay. Ah, visual pra mim maravilhoso, eu adoro esse tipo de visual. O visual desse jogo é maravilhoso, a arte é linda, a direção de arte é maravilhosa nesse jogo. Pra mim, o que mais pegou pra mim na questão da arte é o design das fases. Assim, não em questão de level, não level design em si, mas o o concept design das fases foi muito legal. Porque você consegue ver que no concept eles já te contam muito da história. Eu acho isso essa é uma das minhas coisas favoritas em qualquer meio de arte. Mas acho que o que o jogo faz de melhor assim, se eu fosse dizer, acho que é as músicas. As músicas pra mim é maravilhosa. Por exemplo, só o fato deles terem decidido é, eles terem decidido, ao invés de fazer o padrão de nos bosses eles colocarem uma música fora do esperado, né? Fora do que a gente espera de uma boss fight que a gente tem em Dark Souls, Hollow Knight, Bloodborne, qualquer jogo, na verdade. A gente sempre tem esse negócio de da boss fight ser um momento épico, né? Porque você está fazendo um desafio, passando de um marco. Aquilo é um marco para você. É um marco de progresso. Você passando esse boss, você consegue dizer que você está progredindo no jogo. É épico o momento. Só que ainda ele não vai com esse approach, ele larga essa sensação pra contar a história. O jogo tá contando. O boss é um personagem com um passado trágico. Então não vamos fazer ele ser épico só porque ele é um boss. Vamos fazer ele trágico porque a história dele também é trágica. E não é coisa do tipo, mas ele era um soldado muito forte, ou coisa do tipo. Não, ele em si, o próprio personagem em si achava tipo normal, podemos dizer assim, um qualquer. É uma coisa. Tipo, os personagens de Ender eles são bem assim, bem depressivos por causa da situação que eles estavam. Eles estavam numa situação de total falta de fé, quase. Então, as músicas dos bosses ter sido feita desse jeito, pra mim, foi uma puta decisão boa. Eu adorei eles terem feito isso. A música das fases são muito boas também. Eu diria que condiz muito com o que a própria fase tem de conteúdo de história e tal. Eu só acho que acho que a coisa que mais me incomoda em Ender Lilies mesmo, acho que é só quão direto ele é. Assim, essa história, pronto, assim. Então, pelo menos pra mim, claro que sou eu, mas eu gosto dessas coisas. E muita gente diz que eu não sou muito referência pra essas coisas porque eu gosto de coisa difícil. E eu tenho umas certas habilidades. Mas eu achei o jogo fácil. Pra mim podia ser um pouquinho mais difícil. Mas talvez pra muitos o jogo seja difícil, seja um nível de dificuldade, tipo, certa. Só pra mim que eu acho que tava fácil. Muitos bosses eu não gastei 5 tentativas pra enfrentar. Tanto que os bosses que eu tive mais dificuldade pra enfrentar foram feitos aqui em live, você pode ver. No canal do YouTube tem uns bosses. Teve acho que uns 2 ou 3 bosses que eu fiquei mais de 5 tentativas tentando enfrentar. Então é assim. É bem relativo. Pra mim foi fácil, podia ser mais difícil.
mas eu acredito que pra muita gente tenha sido a dificuldade certinha, então eu não vou falar muito em cima disso também. Então acho que pessoalmente, pra mim, poderia arrumar dificuldade. Algumas partes de gameplay, algumas partes que eu acho que a gameplay é bem parada. E só. De resto, o jogo é muito bom. Recomendaria jogar? Com certeza. Se eu. Se a pessoa, por exemplo, se você gosta de Metroidvania, se você gosta de platform 2D, se você gosta de. O que mais? Se você gosta de um storytelling mais indireto, que nem é Dark Souls, Hollow Knight, que mais? Não lembro agora de cabeça. Outer Wilds, também acho que é meio assim. Eu não sei, eu não joguei, mas pelo que eu vejo, ele tem muito essa vibe. Tem um storytelling mais indireto. Se você é do tipo que gosta desse tipo de coisa, plataforma, jogo de plataforma, 2D, você gosta de jogo difícil, assim, jogo de Metroidvania, jogos com boa trilha sonora. Então, Ender Lilies é uma boa. Eu não vou falar que não é. Eu não vou falar aqui, por exemplo, não jogue, é ruim. Não, porque eu mesmo tive um eu gostei muito de jogar Ender Lilies. Eu até tô pretendendo jogar mais, pra poder pegar todos os achievements e tal. Mas isso é uma coisa minha. Então, é um jogo que vale a pena. Ainda mais pelo preço dele. Eu acho que é um preço totalmente válido. Eu não lembro agora o preço de cabeça, que faz muito tempo que eu comprei esse jogo, mas não foi, pra eu ter comprado, não foi caro. Principalmente dado a quantidade de conteúdo que eu tive com esse jogo, né? E que eu ainda vou ter, porque eu tenho os achievements que eu quero fazer, tem muita coisa. Mas vale totalmente a pena. Eu tinha comprado esse. Quem me recomendou esse jogo foi um amigo meu, pessoal. Ele que me falou de Ender Lilies, se eu não me engano. Mas quem me deu um gás aí pra. Eu tinha começado a jogar, que nem eu falei no começo das lives, eu tinha falado que até um certo ponto eu já tinha jogado. Mas quem me deu um empurrão, eu tinha parado por tempo e tal. Mas quem me deu um empurrão pra começar a jogar isso aqui de novo foi um seguidor meu no Twitter, o Cadu Ninja da Lua. Ele que me deu um gás aí pra eu continuar jogando. Aí, como eu tava começando a fazer live, eu falei, vamos jogar em live. Tanto faz, né? Vamos lá. E, puta, foi bem maneiro. Eu adorei. Assim, então eu totalmente recomendo esse jogo. Claro que uma coisa que eu... por exemplo, se você é o tipo de pessoa que prefere... que gosta de jogos mais difíceis, por exemplo, jogos que tem bastante dificuldade e tal, eu não teria Ender Lilies como minha primeira recomendação pra você. Porque eu pessoalmente achei o jogo relativamente simples. Ele, se eu fosse dar uma dificuldade pro jogo, seria tipo média pra difícil. Não é uma coisa assim que pra mim foi de outro mundo, sabe? Teve certos bosses difíceis, mas uma coisa mas pra mim foi muito porque alguns deles são mecânicas que eu não tenho prática. Então, querendo ou não, eu vou sofrer um pouco mais, só que mesmo assim ainda é bem difícil, porque muitas das janelas de dodge são bem apertadas. Alguns ataques, por exemplo, no Blighted Lord, no final, por exemplo, na última fase do Blighted Lord, do final C, ele tem aquele golpe que solta um monte de Fireball e você tem que desviar, você tem que desviar entre elas, não tem como você correr pro outro lado. Então,
são espaços bem tights assim para você desviar. Então, dá pra dizer que o jogo pode ser considerado acima da média de dificuldade. Mas se você gosta de jogos difíceis, Ender Lilies não é minha primeira recomendação, mas vale a tentativa também. Não é um Bloodborne, não é um Dark Souls, tá ligado? Nada disso. Mas consegue ter seu nível de suas próprias dificuldades, assim, consegue entregar bastante das dificuldades assim que você pode ter. Onde que caralho eu posso completar essa desgraça? Não é aqui. Deixa eu ver que lugar eu posso ir mais. Então, o resto dessas salas eu não sei onde que tá as coisas que eu preciso pegar. Se vocês quiserem perguntar pra mim alguma coisa do jogo, assim, o que eu acho, sei lá, o que você acha de tal parte do jogo, ou dar a sua própria opinião mesmo, fica à vontade. Eu adoraria ouvir a sua opinião sobre isso e discutir sobre o que você acha. Ver se você concorda comigo, se você discorda, a gente pode conversar pra ver quais pontos a gente discorda. Porque, pessoalmente falando, eu não sou o tipo de pessoa que acha. Eu não acho que eu sou a melhor pessoa, assim. Eu não acho que eu sou daquele tipo de pessoa que conhece muito de jogo pra poder opinar, sabe? Tudo que eu opino é em cima do que eu acho que a lógica bate, assim. Que eu como web dev, eu como cientista, meus conhecimentos de design, de arte, até de dev mesmo, que pra quem não sabe eu faço ciência de computação, eu trabalhava como programador até um tempo atrás. Então, um tempo atrás, assim, uns anos atrás. Mas se você tiver assim interesse de saber eu baseio muito as minhas opiniões em cima disso, sabe? Desses meus conhecimentos. Ai ai. Cacete, bagulho chato. Onde que eu tava? Eu basicamente já dei a minha opinião do jogo aqui. De que é um jogo que é muito bom. Eu acho que tem onde melhorar. Pra cacete. Não sei se eles estão planejando alguma DLC ou coisa do tipo do jogo. Não sei se eles estão planejando alguma coisa do tipo, né? Se tiver, é uma boa chance pra melhorar, fazer alguns patches assim, não sei. Mas em si é um jogo muito bom. Se fosse dizer assim pessoalmente, ele é daqueles tipos de jogos que eu consigo jogar e falar que jogo da hora. Daqui a pouco acho que eu já termino, só tô querendo checar algumas coisas. O resto que eu vou fazer. Eu vou platinar o jogo fora off-stream, provavelmente, porque tem muita coisa que é grind mesmo. É grindar, por exemplo, level. Tem que upar até o level 100. Aí tem que abrir todo o mapa, aumentar todos os spirits, que eu nem sei como que eu vou fazer isso. Já que não tenho tanta coisa pra explorar assim. Inclusive, vamos olhar os achievements aqui. Aproveitar que estamos aqui. Quais os achievements que a gente pode pegar aqui até então que a gente falta? Que eu posso pegar, né? No caso. Completou bastante coisa. Aqui, ó, tem um que atingir level 100 e mais 4 pra Hidden. Eu adoro isso, muito bom. Mas anyway, vamos ver o que tem nessa sala aqui.
Mano, é alguma coisa aqui embaixo, com certeza. Não, eu vou morrer. Peguei. E não é só isso, oh shit. Eu morri. Não, eu não morri. Morri. Mora quase 2 horas de live. Interessante. Interessante. E temos aqui um clipe pra eu postar no canal de VODs. Eu dando a minha opinião sobre Ender Lilies. Tem speedrun isso aqui? Esse de Ender Lilies? Seria interessante a gente assistir. Ver assim o que o pessoal faz de diferente. Quais são os skips, possíveis glitches assim. Eu não pretendo fazer speedrun do jogo, mas não sei se é interessante pra assistir assim. Ainda não. Cacetada, quantas coisas que tem aqui pra pegar, velho. Onde é que eu tô?
Nossa, quase que deu merda. Aqui eu tenho esse atalho pra quebrar em algum lugar. Meu Deus do céu. Ai, caralho, eu não vi o grande aí. Ai, meu Deus. Acho que eu vou terminar a live aqui, na verdade. E até porque eu quero conversar um pouquinho aqui, só avisar umas coisinhas. Vamos pro Just Chatting aqui.